Fala aí, rapaziada, vocês estão bom? Então, hoje nós vamos estar fazendo aí o pós-jogo do Galo contra o Inter, né? É um jogo que o Galo ganhou, graças a Deus. Que tava demorando pro Galo ganhar um jogo. Nossa, você tá doido. Só empata, só passa raiva, briga e arruma tumulto. E acabou que nesse jogo o Galo tomou uma pressão na maior parte do tempo, né? Porque o gol saiu a 1 minuto e meio, mais ou menos ali 1 minuto e 20 do primeiro tempo. E acabou que o Galo, na verdade, o Galo não sabia de cor de jogar. Na verdade, esse aí é o verdadeiro estilo do Barba, né? Ele prefere segurar o jogo, defender ali até no meio de campo. E os jogadores do time adversário passando do meio de campo, ele já dá uma pressionada para sair no contra-ataque. E funcionou logo na primeira tentativa, funcionou. Tivemos algumas oportunidades depois com o Coelho, com o Cassier e tudo. Mas o Galo finalizou muito pouco, principalmente na direção do gol. E durante a partida toda, o Galo sofreu muita pressão contra o Inter. E graças a Deus a gente tem o Everson, né? Pelo que eu contei mais ou menos ali de cabeça, o Everson deve ter feito umas 4 ou 5 defesas dificílimas, fora o chute que os caras estavam de frente pro gol e chutou pra fora. Então, o Galo sofreu pressão, mas o que importa no brasileiro, na verdade, é os 3 pontos, né? E pra mim, defensivamente, o Galo se postou bem. E em questão de raça, de vontade, não faltou nem 1% dos jogadores. Esse é um dos poucos jogos que a gente não pode reclamar de falta de raça de quase ninguém ali, né? Na verdade, eu acho que de ninguém. O único que não foi tão bem assim foi o Cassier, que eu vi que teve um lance para ele chutar pro gol, ele demorou a chutar pro gol, o zagueiro chegou, ou não conseguia segurar tanta bola, mas pelo que eu vi, ele tem muita qualidade. Eu acho que ele vai se enquadrar nesse time aí certinho, sim. E o Coelho voltando e jogando bem pra caramba. Pra mim, ele foi o melhor da partida. Além de defensivamente ali pelo lado ajudando o Ivan Roman, que tava fazendo a lateral. Ele tava chegando muito bem lá na frente também. Fora que ele fez o gol, né? E todos foram bem pra mim. Eu começando aqui, se você for olhar a escalação inicial, eu não entendi nada do que o Barba queria. Quando eu fui ver os nomes mesmo, eu falei assim: esse Barba é maluco, eu não tô entendendo nada. Mas vamos torcer, porque o que a gente entendia não tava dando certo em bosta nenhuma. Aí, quando entrou em campo, eu vi. Eu vi que o Lodge estava pela esquerda normal, o Vitor Hugo no lugar dele e o Juan no lugar dele. Só que o lateral direito era o Ivan Roman. Como o Preciado vinha mal e eu acho que ele estava machucado, eu acho que ele tá sentindo tornozelo até hoje. E o Natanael, beira o ridículo, né? Natanael nem jogador de futebol era pra ser. Aí ele preferiu pôr o Ivan Roman. E defensivamente, para mim, o Ivan Roman foi muito bem. No meio de campo, ele colocou Franco, Scarpa e Vitor Hugo. Para mim, pelo esquema que ele montou, o Scarpa estava pela esquerda, o Coelho pela direita. Isso, o Vitor Hugo e o Franco e o Hulk no meio. Só que o Vitor Hugo ele subia como meia e voltava correndo como volante. Tanto que ele quase morreu no jogo no segundo tempo, antes de tirar ele. Tanto que ele estava cansado. Mas de volante mesmo, 100% era só o Franco no início da partida. E o Galo tava um time mais ofensivo e reativo. Com o Coelho, Scarpa, Hulk e Cassierra. Se você for contar aí o Hulk e o Cassier, pouco os dois marcam. Só que o Hulk correu muito. Marcou pra caramba esse jogo. E olhando as alterações do Barba, pra mim ele acertou em todas. O lateral, que ele tirou o Juan. Eu acho que o Juan já tinha amarelo, ele tirou o Juan pra não ser expulso. Não, na verdade, não é isso não. O Juan tomou amarelo do banco. Ele tirou o Juan, eu não entendi porquê, mas talvez ele queria dar mais tempo pro Ivan Roman. Colocou o Ivan Roman na zaga, colocou o Preciado no lugar do Juan. Ele colocou o Alaminda, colocou o Renier. Pra mim, o Renier não tem arrumado muita coisa, tanta coisa assim mais. Colocou o Thomas Pérez no lugar do Vitor Hugo, pra fazer a função que eu tava falando, que o Vitor Hugo tava jogando mais ali, ele subia pouco e recuado muito. Colocou o Pérez. Pra mim, o Pérez também foi bem, tem potencial. E colocou o Dudu. Eu acho
eu posso estar errado, mas eu acho que o Dudu entrou pra segurar a bola, porque em vários momentos que eu tava gritando e xingando ele na live, pra ele soltar a bola na hora do contra-ataque, chutar, não, ele segurava e voltava ou pro zagueiro, ou pro Everson, ou pro lateral ali, pra segurar o jogo, já que já no momento que ele entrou já tava acabando. Ele entrou mais ou menos ali aos 30 minutos. 30, 30, 40, não, 30 foi aos 30 minutos. E graças a Deus o resultado veio, né? Os 3 pontos veio. E vamos esperar, né? Para no próximos jogos aí o Barba conseguir colocar a filosofia dele. Eu vi o Galo trocando muito mais passes no meio de campo, para infiltrar no meio de campo, coisa que eu não via, que eu só via cruzamento, não tinha ninguém na área, o Hulk nunca foi centroavante de área e o Cassier era só banco. E ainda bem que o técnico mudou isso. Agora é mais toque de bola, mais passe para os pontos a correr, fazer aquele cruzamento pro centroavante. E tanto que teve um gol anulado do Galo assim, que deu pro Hulk na ponta, o Hulk cruzou. O Cassier, só que o Hulk estava impedido. O juiz anulou o gol. E pra mim tá dando certo e vai dar certo. Tem algumas peças ainda que eu quero que vá embora do Galo. Graças a Deus nem entrou hoje. Que é Igor Gomes e Natanael. O Galo precisa de um lateral direito para jogar no lugar do Natanael, para ser o banco do Preciado. E precisa de um meio de campo. Não vou falar que precisa ser o melhor do que nós temos aqui, não, mas do mesmo nível, no mínimo. E mandar o Igor Gomes ir embora, pro Quinto dos Infernos, pra lá, se quiser ir de graça. Se o Galo tiver que pagar para ele jogar em algum outro time, que pague. Porque tem esse cara no elenco, qualquer dia vai precisar usar ele. Mas voltando ao assunto do time, o Lianco não entrou. O Lianco tem 2 jogos que ele tá no banco, que foi o clássico e esse. E como ele tá voltando de lesão, eu achei uma boa. Ele só ir nos jogos. E nos jogos. Eu acredito que já no próximo jogo ele já deve poder entrar pelo menos um tempo. Porque ele é o melhor zagueiro que a gente tem. Eu não sei como é que o Barba vai escalar o próximo time, mas eu tenho certeza na minha cabeça que Júnior Alonso joga, Júnior Alonso joga, Patrick, o volante, deve jogar e o Lianco deve jogar no mínimo um meio tempo. Eu não sei se o Hulk deve ser titular, não sei se o Hulk deve ser titular, mas hoje, do time titular e dos reservas que entraram, eu gostei de todos. Infelizmente, alguns, igual o Reni, não rende lá na frente sozinho. Eu não entendo qual que é a função que ele tem que fazer, porque defensivamente vai bem. Mas ofensivamente não produz nem uma gota do que ele deveria produzir para o jogador que já foi pro Real Madrid, né? E o Olaminda também para mim muito discreto, mas pelo que ele entrou para defender, jogou muito bem. O veredito desse jogo para mim não foi um jogo tão seguro, mas foi o que deu para fazer para conseguir o placar. Porque o Elson trabalhou muito. O Elson foi na verdade, eu vou mudar aqui que não foi o Coelho, não. Foi o Everson para mim o melhor jogador da partida. Porque se não fosse ele, o Galo tinha tomado até a virada. Pelas defesas que ele fez, para mim ele fez umas 4 defesas difíceis. Ele deu a vitória pro Galo hoje. E então o Everson para mim foi o cara do jogo. O Galo jogou com muita raça. Hoje a raça que faltou o ano todo, hoje eu vi no time. E logo num jogo que a torcida não quis ir, né? A torcida não quis gastar dinheiro. Como é caro pra ir em estádio todo jogo, a torcida tá escolhendo. E pra mim, infelizmente, vai ser isso aí até os meninos entender. Como a torcida do Galo sempre foi. E eles que quiseram mudar o perfil de torcida na Arena MRV. Mas então, mais 3 pontos pra nós. Até onde eu tava gravando esse vídeo aqui, o Cruzeiro tava tomando de 1-0 do Flamengo. Dá até tempo de eu conferir aqui rapidão se o Cruzeiro tá tomando ainda. Deixa eu ver. Ainda tá perdendo. 10 do segundo tempo tá perdendo. Corinthians tá tomando 2-0.
Vamos torcer pra continuar assim, que aí nosso meio de semana vai ser excelente.